Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, para quem está assistindo o YouTube, não está vendo o Renan, né? Hoje o Renan vai dar uma de radialista, vai ficar só com a voz aqui. Por problemas técnicos, estou sem câmera, mas tem mais gente bonita nesse episódio aqui com a gente, né? Não saiu? Não saiu? Ah, não, o Júlio Cunha está dizendo que não tem gente bonita? Não, tem. Ô, Júlio, não estou falando de ti não, Júlio, estou falando da Cris. A Cris é a nossa convidada de hoje, já vou apresentar ela daqui a pouquinho. Bom, bem-vindos então a mais um episódio do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Estamos estreando uma nova temporada do Podizagem, lembrando que todos os episódios anteriores você encontra lá no nosso canal no YouTube e nas plataformas de áudio streaming aí como Spotify, iTunes, Deezer e entre outras, tá bom? Então, o nosso papo de hoje, como sempre, está conectado ao tema aprendizagem. E nesse episódio falaremos sobre histórias e experiências de quem já implementou a aprendizagem corporativa. E nessa nova série, especificamente falando sobre desafios. Esse é o tema dessa nova série, desafios. Você já deve ter ouvido falar em sucesso do cliente, customer success, enfim, qualquer tema parecido com isso. Mas você sabe o objetivo real dessa área e como implementar na sua empresa? Bom, eu sou o Renan Luz, como já me apresentei, e comigo aqui está o meu amigo Júlio Cunha. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Renan? Um prazer tê-los de volta aqui no nosso podcast. Hoje a gente está com uma presença muito especial aqui, uma pessoa que eu tive a oportunidade de compartilhar nos últimos anos aí algumas experiências de aprendizagem que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Com os temas que a gente traz aqui e com os convidados que a gente interage. E uma das coisas que mais que eu fico mais, não diria assim espantado, mas uma das coisas que mais me impressiona é a capacidade do ser humano de se adaptar e de aprender coisas novas. E eu acho que a experiência que a Cris vai trazer aqui tem tudo a ver com isso, e tem tudo a ver com o tema dessa nossa segunda temporada. Lembrando, como o Renan já falou, reforçando, né, quero deixar o convite aqui para todo mundo entrar no nosso canal do YouTube do Podizagem, é só digitar Podizagem, né? Pod de podcast, Zagem de aprendizagem, no YouTube, que você vai achar o nosso canal lá. Também, se digitar essa mesma palavra no Spotify, ou no Deezer, ou no iTunes, você vai também achar o nosso canal, e você vai poder ver todos os episódios da primeira temporada. Então, nessa temporada que a gente está falando especificamente de desafio, a gente não podia começar com uma convidada melhor, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir aqui histórias muito bacanas de superação de desafios, de carreira, de como aprender coisas novas, com a minha amiga Cristiane Lima, que antes de ela explicar aonde ela trabalha, né, eu queria que ela contasse uma história para a gente, Cris. Fala aí. Qualquer história de aprendizagem, qualquer coisa que te marcou nesses últimos anos aí, na tua carreira. Então, história de aprendizagem a gente tem algumas, né, ao longo desse cenário corporativo. O que eu trago comigo agora, que eu lembro, enfim, fresquinho, que não é tão fresquinho assim, é uma história lá no passado, a crise enquanto estava desbravando o início do mercado de trabalho corporativo, ambiente corporativo. Eu saí de escola pública, de aprendizado técnico, depois de escola pública, não ingressei direto numa faculdade, e eu participei de um processo seletivo para trabalhar na Philips na época, uma grande multinacional, assim, arrojada de metodologia, processo, capacidade técnica, enfim. E eu consegui passar por um processo seletivo assim bem, de fato, desafiador, e eu fui uma estagiária que entrei para assumir um projeto de estruturação dentro da área de gente e gestão, do que toca a área de desenvolvimento de pessoas e administração do pessoal. Então, assim, completamente novo no cenário corporativo, tudo super novo, e dentro de uma empresa super arrojada, a Philips dispensa apresentações, e eu trago para esse início de carreira algo que eu, de fato, precisei, eu não vou nem dizer me reinventar, né? De fato, me inventar, sair de um ambiente escolar não tão bem estruturado para uma empresa super estruturada,
para, de fato, desbravar um projeto aí de implantação dentro de uma área em uma empresa de grande porte. Então, acho que a história que eu trago assim de início é essa. Entrando no contexto de apresentação, já cortei, já pulei aí, Júlia. Corta essa parte. Não, pode continuar, Cris. Eu ia só reforçar que assim, a tua história começou, então, com RH, né? Como estagiária na área de RH, ajudando a estruturar. E aí, o que a Cris está hoje? Eu queria que você contasse só aonde você está hoje, porque eu acho que o entre a estagiária de RH e o que você está hoje vai ser, talvez, as respostas para tudo que a gente vai conversar aqui nessa nossa horinha aí. Então, hoje eu coordeno um time na área de Customer Success, numa empresa de tecnologia especializada em software na área de saúde, tecnologia, saúde, pessoas, Customer Success, sucesso do cliente na veia, dentro de uma empresa assim que tem, de fato, uma pegada bem acelerada, também bem arrojada, um universo também um pouco diferente do meu contexto inicial enquanto jornada de trabalho, né? Sucesso do cliente, início, gente, gestão. O segmento da estagiária, o segmento da Philips que você entrou, o que era? Era metal mecânico? Era industrial, era empresa automotiva, era a Philips Automotiva. Ela fabricava lâmpadas para carros, especialidade dentro do contexto da Philips Automotive. E aí você hoje está numa empresa de software para a saúde. Software para a saúde. Legal. Exato. E a gente, nesse podcast, né, Renan, a gente costuma... Temos vários quadros, temos várias partes diferentes aí para deixar os nossos convidados mais à vontade, a nossa audiência também sabendo o que vem pela frente. E eu acho que vale a pena você apresentar aí o próximo quadro, Renan. O que você acha? Vamos lá, Júlio. Vamos ao que interessa. Já tivemos a nossa convidada apresentada, então vamos ao primeiro quadro, que é o Replay. Muito bem, ao som de um rockzinho, que eu sei que o Júlio gosta de rock, o Júlio é guitarrista, músico e tudo mais. Vamos lá, gente, nesse quadro a gente gosta de falar de histórias que valeram a pena serem construídas, né, e que agora vale a pena ser reprisados. Então, assim, Cris, nós estamos numa série falando de desafios, né, e você como vou te chamar de especialista, tá? Uma especialista em Customer Success. O que você poderia contar para a gente que foi aí um baita desafio que vale a pena ser reprisado, que você faria de novo, que você recomenda que as pessoas possam fazer nas suas empresas? Ai, cara, eu vou... Quando me fazem esse tipo de pergunta, eu, como uma boa profissional que originou na área de pessoas, eu sempre associo antes ao contexto comportamento e depois eu trago para o contexto de fato experiência. O que é que eu faria? Eu acho que a predisposição que o profissional, a pessoa, ela tem que ter ou precisa desenvolver para se reinventar, aprender, ousar, se permitir estar numa posição de não saber, se permitir estar em um contexto de fato vulnerável em alguns momentos, que é, cara, não sei qual é o próximo passo, como é que a gente cocria, qual é o objetivo dessa missão para eu melhor me conectar. Então, assim, eu acho que tem todo um contexto comportamental por trás, de fato, dos desafios que a gente acaba recebendo da vida. Então, a vida precisa perceber que tu tem uma predisposição, tu precisa se jogar para esse contexto para que ela te dê novos desafios. Então, associo antes a esse cenário comportamental. A nível de replay... Deixa eu te interromper de novo. Eu ouço muito esse discurso aqui dos nossos convidados, tá? Que assim, a gente tem que estar pronto para aprender, mas eu queria que tu avaliasse assim, tudo que aconteceu contigo. Foi sempre você que deu o passo assim para... Você que tomou a decisão de querer aprender, você que deu o primeiro passo para o novo. Nunca aconteceu assim, meio de alguém te
empurrar, ou da situação te empurrar para o novo? É uma via de mão dupla, né, Júlio? É assim, eu acho que você nunca está pronto para o novo. A verdade é essa, porque assim, se você aguardar aquele melhor, vou fazer todas as leituras necessárias para depois pensar em assumir esse desafio, o cavalo selado já passou lá faz tempo. Acho que é uma soma de perceber a capacidade do outro e o outro se jogar para dizer assim, ok, vamos lá. Acho que o papel do líder dentro das organizações tem muito disso. Então, assim, é perceber que aquele profissional tem potencial então, eu percebi que ele tem uma predisposição para aprender, para usar, para construir. Então, 50% desse contexto, e os outros 50% é quem, de fato, assumiu o risco, que aí é onde entra o profissional, para executar, que abraçou o novo, foi lá e fez acontecer. Não existiria o profissional que foi lá e executou sem o líder que percebeu esse potencial e vice-versa. Eu acho que é bem uma via de mão dupla. Quando eu Na trago tua assim, história, qual foi o peso do líder nesses momentos aí? eu diria que, eu vou dizer um percentual bem alto, tá? Eu trago que 50-50, 60-40, mas Então, assim, no teve um papel importante nos teus momentos assim, de mudança, não, a liderança. sem dúvida, porque muitas vezes o líder quem percebe o potencial. Às vezes o teu nível de critério, acho que rigidez, de fato, tu sempre tem aquela sensação de que eu não estou pronto, eu preciso de muito mais, é o que eu falei lá no início, né? Eu não estou pronto, eu preciso de muito mais, eu preciso estudar mais, estar na cadeira do não saber, se sentir vulnerável de alguma forma, não é uma cadeira muito confortável. Então, quando tem alguém assim que faz assim, vai, e tu aceita assim, de tipo assim, ok, é a soma de fato aí para um contexto de aprendizado e experiência de fato enriquecedor. Já ouviu falar da síndrome do impostor? Já. Cris. Já. Eu conheço bastante gente. Eu não sei se o Renan já ouviu falar desse termo aí, Renan. Síndrome do impostor. Sim, já ouvi falar, Júlio. A gente vê bastante. Uma coisa que eu enxergo bastante dentro das empresas de software é um processo que muitas empresas, quando lidam com essa gestão do conhecimento, rola uma planilhazinha de Excel, onde as pessoas colocam lá os conhecimentos nas colunas, né, o nome da galera nas linhas, e fala assim, agora vocês preenchem o que vocês conhecem, o que vocês... Geralmente são 3 níveis que eles colocam assim, não conhece, conhece e ensina. Né? E é muito engraçado isso. Por quê? Teve na maior parte dos casos, o que acontece? Aquele cara que conhece pra caramba, ele coloca que ele não conhece pra caramba. Que ele, sabe, ou não conhece, sim, ou ele só conhece, mas na verdade já está no último nível lá, no nível de ensinar. E aqueles caras que não conhecem nada do assunto têm uma tendência de colocar que já conhece, que está ensinando. É muito engraçado isso. Isso já foi provado cientificamente, inclusive. Vou interromper aqui a Cris só para fazer esse comentário. Até o final do nosso podcast aqui eu vou pesquisar e vou colocar o nome desse estudo, que é bem famoso, né? Que ele, inclusive, sustenta assim, aquele discurso de que, geralmente, quando alguém bate no peito e diz que sabe alguma coisa, 90% de chance que aquela pessoa não tem ideia do que ela está falando, ou que ela acha que ela tem ideia, mas ela não conhece o todo. Porque quanto mais você conhece de algum assunto, mais você sabe que você não sabe nada daquele assunto, que tem muito mais coisa, que tem muito mais coisa, que tem muito mais coisa, né? Então, são os dois extremos. É a síndrome do impostor, do cara que realmente já tem bastante conhecimento, já está, às vezes, eu acho que nessa história da Cris aí que ela comentou, né, os líderes que ela teve a oportunidade de conviver, talvez enxergaram nela algo que ela não estava enxergando ainda. Sim. E eu acho que esse é um primeiro empurrão, né, que são aqueles 50% que a Cris estava falando. E muitas vezes você também, a liderança, você tem que lidar com o outro oposto, com o outro extremo, que é o cara que acha que sabe, e você também, às vezes, a liderança também tem que fazer um papel ali de tentar mostrar ou de tentar criar uma oportunidade
para a pessoa se enxergar, enxergar o nível de conhecimento que ela tem, né, o nível de proficiência que ela tem, o nível de, enfim, que ela tem sobre um determinado tema, sobre uma tarefa, sobre algum aspecto, né, alguma disciplina do trabalho. Mas aí, Cris, o que você faria de novo nessa tua trajetória que você estava comentando? Ai, Júlio, eu acho que eu continuaria me jogando, de alguma forma, assim, me permitindo ser moldada, dizendo sim para vários desafios. Então, assim, acho que se fosse para voltar ao passado, vamos dizer assim, eu teria resistido menos e aceitado mais. Mas que bom que eu não resisti 100%, né? Eu segurei um pouquinho dentro do contexto de síndrome do impostor e depois foi. E se fosse para voltar, eu teria resistido menos. Enxergando o aprendizado do passado, pensando nesse contexto de experiência, hoje eu digo que é se permitir aprender mais, se permitir desbravar mais, se permitir se definir menos. Acho que é isso. Uma vez um cara falou que para você aprender coisas novas, você tem que desaprender coisas antigas. Aconteceu alguma coisa disso contigo? Ai, acredito que sim, né? Em um contexto de atuação de trabalho, vamos dizer assim, mais voltado em um determinado momento para um contexto assistencial, achando que esse é, de fato, o melhor modelo de trabalho, forma de trabalho. E quando você entende que existe uma posição que o mantenedor do negócio, que é o cliente, precisa de uma posição mais ativa, mais ágil, de fato, tu precisa desaprender métodos, ritmos, enfim, para aprender a ser mais ágil, estratégica, crítica, resolutiva. Acho que faz sentido. Você se reinventa de alguma forma, né? Não sei se desaprender na íntegra, mas com certeza aprender de uma forma diferente. Acho que sim, faz sentido. Aí, quando você fala do assistencialismo, você está se referindo ali mesmo à parte de gestão de pessoas, RH, onde em algumas situações é um pouco reativo, é isso, né? Isso. Quando eu trago para o contexto do assistencialismo, é isso. É aquela coisa do gestão de pessoas que trabalha mais sob a ótica de escutativa, acolhimento de profissionais, enfim. E quando eu trago para o contexto mais estratégico e mais ativo, é de fato você enxergar até a própria área de gestão de pessoas como uma área que apoia o negócio, que precisa conhecer o perfil do cliente, o perfil das pessoas, para que de fato eu consiga trazer os profissionais que têm aderência ao meu negócio, para que esses profissionais continuem sustentando bem o meu negócio. É cuidar das minhas pessoas que vão cuidar dos meus clientes. Isso. Legal. Renan, o que você acha da gente ir para o próximo quadro aqui? Vamos sim, Júlio. Só antes da gente ir, ô Cris, eu vou te pedir um favor. Apesar de nós não termos a ideia aqui de ser um podcast conceitual, como a gente está falando de um tema relativamente novo que está em alta no mercado, gostaria que você fizesse uma breve definição da área de sucesso do cliente, da área de Customer Success, para a gente ficar na mesma página, assim. Como você define essa área? Então, Customer Success é aquela área que está preocupada em cuidar da jornada do cliente dentro da empresa. Preocupada em cuidar da experiência do cliente, da jornada do cliente, do sucesso do cliente. É uma área que é preocupada para trazer, tangibilizar a entrega de valor para o cliente. Então, o sucesso do cliente hoje, ela se preocupa com a jornada do cliente, desde a hora que o cliente conhece a tua empresa, seja o primeiro contato com a marca, a identidade visual, a forma que ele pesquisou, para quem foi direcionado a abordagem, o contexto da venda, está preocupada com o teu onboarding, com a tua transição, com o teu projeto, com o teu potencial de cliente para adquirir novas soluções dentro da empresa, está preocupada em fazer com que você não distrate o produto. Então, tem todo um contexto de engajamento dos profissionais internos. Aí eu trago a jornada do meu colaborador,
que impacta diretamente a jornada do meu cliente. Então, o sucesso do cliente está preocupada com experiência, entrega de valor e sucesso dentro de uma organização. Legal, é um sucesso colaborativo, né? Sem dúvida, sucesso colaborativo. Então, dependo de uma grande engrenagem, que são os colaboradores de uma instituição, para fazer com que o meu cliente, de fato, tenha sucesso, tenha êxito numa contratação da minha empresa, do meu produto, do meu serviço. Muito bom. Vamos então para o segundo quadro do Podzais de hoje, que é o Dica de Mestre. E falando de história boa, né? Já temos a definição do que é Customer Success, já tivemos algumas histórias da Cris. E agora, Cris, a gente quer falar de coisa boa ainda, pedindo para você dar aquela dica, assim, para quem quer implementar na sua empresa a área de Customer Success. O que seria uma dica de mestre? Aquilo que não pode passar batido. Não pode passar batido. Por incrível que pareça, eu não vou falar agora de negócio, eu vou falar da jornada do colaborador. Não pode passar batido tu proporcionar uma boa jornada para o teu colaborador, porque o teu colaborador precisa sentir que ele tem êxito, que ele tem sucesso, que ele está sendo bem cuidado da tua empresa, para ele conseguir repassar essa entrega de valor para o teu cliente. Então, se fosse para dizer uma inicial, eu diria essa. Se preocupa com a jornada do teu colaborador, que o teu colaborador vai se preocupar com a jornada do teu cliente, né? Obviamente, pessoas, processos e tecnologia. Então, tu vai ter que fazer com que esse teu colaborador que vive uma boa experiência, tenha uma boa jornada na tua experiência, na tua empresa, com métodos e processos, trabalhando, de fato, a cultura de centralidade no cliente dentro da tua instituição, para esse teu time entregar uma boa experiência para o teu cliente. Acho que essa é uma das dicas. Tenho mais tempo, eu falo de algumas. Estou trazendo uma. Por favor, pode falar. Então, dica de mestre no contexto de Customer Success, eu trago que, de fato, é colocar a área numa posição que ela consiga enxergar a jornada do cliente. Eu digo assim, já a nível de benchmark, conheci algumas empresas que implantam ou estão redondas com a área de Customer Success, e tu vê lá, né? Eu tenho um Customer Success mais voltado para experiência. Então, é aquele Customer Success que está voltado para foi bem recebido, é o cafezinho, é o site que está bonitinho, importante. Tu vê lá algumas empresas que são completamente voltadas para o contexto comercial. Então, é aquele Customer Success que está preocupado com a landing page, como é que meu time comercial está se portando com o cliente, como é que está sendo a abordagem, se a proposta comercial está simples, está robusta, se não está. Não tem certo, não tem errado, mas, assim, dentro de um modelo ideal, eu diria que tudo, o pacote, ele é importante para o cliente. Então, assim, eu preciso, dentro da minha instituição, ter de um site bacana, uma rede social que funciona, uma landing page fluida, uma linha de contato importante, um comercial que atende bem, uma boa apresentação institucional, uma questão de documentação simples, como a entrega de valor do meu produto, tem que estar atualizado, tenho que ter um suporte bacana, ágil para atender o meu cliente. Então, assim, se eu foco no comercial, eu estou trazendo lá, estou trabalhando a minha entrada, mas se eu não estou trabalhando, se eu não estou focando também no meu suporte, eu não consigo estancar aí a rota de fuga dos meus clientes. Então, é de fato se preocupar com a jornada do teu cliente, da entrada, à evolução, a fazer com que ele não saia. Ô, Cris, com a tua fala, eu estou entendendo que se eu tenho, por exemplo, uma excelente ação de marketing e o meu cliente chegou lá, ele viu o site da empresa, uau! E aí ele é mal atendido, por exemplo, na área comercial, isso eu já quebrei a minha área de sucesso, porque não teve congruência entre o que ele percebeu e o que ele recebeu. É isso? Perfeito. É isso. Eu trago todo um contexto super ágil para trabalhar lá esse meu funil, fazer esse meu funil estar lá gigantesco e eu não consigo reter o meu cliente, né? E hoje, em um contexto assim, a gente fala muito do contexto de marketing, de mídia, de campanha, de promoção, mas é provado que quem traz cliente é cliente.
É o cliente que é satisfeito, que promove a tua marca em um contexto de produtos tecnológicos, por exemplo, num cenário que hoje eu atuo, não é um contexto de SaaS que eu consigo fazer uma troca rápida. Tem um investimento bem alto por trás, tem todo um contexto de implantação bem robusta, que a troca ela não é tão simples. Então, a aquisição também ela não é tão simples. Então, as empresas costumam procurar, eu quero o teu cliente referência, quem é aqui no mercado que eu estou inserido, que usa bem o teu produto. Então, o teu site pode estar sensacional, a proposta comercial chegou em menos de 24 horas, mas se o teu cliente que está inserido no mercado, ele não te promover, grande chance da tua venda não acontecer, ou, enfim, acontecer com algumas restrições, cláusulas, inseguranças, e o cliente a gente já começa mal na largada, né? Então, hoje quem vende é de cliente para cliente. O poder do testemunho, né, positivo é muito forte, né? De alguém que é parecido com o cara, né, com o prospect, né, com aquele cara que está indeciso, está no processo de escolha. Ele ouvir de alguém parecido com ele, que o fornecedor cumpre o que promete, que o fornecedor sabe lidar com os problemas, né? E eu acho que entrega no prazo. E uma coisa que eu acho que tem muito valor hoje em dia, principalmente no mercado de tecnologia, não é tanto os gestores de TI, principalmente, eles estão muito mais preparados para comprar e eles não estão esperando mais ouvir que o fornecedor A ou B é perfeito, né? Eu acho que eles estão esperando muito ouvir assim, o que esse cara faz quando dá problema? Como ele resolve os problemas? Como ele resolve os perrengues, né, do dia a dia? Porque software, principalmente quando a gente fala de software de gestão, produtos que já são consolidados, tem vários anos, tem muita funcionalidade, tem muita coisa implementada, a gente sabe que é muito difícil de você ter um processo de evolução sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, porque quando você tem um software tão abrangente, quando você mexe um pedacinho, ele está totalmente integrado, né? Você mexe uma funcionalidade e acaba afetando a outra, e eu acho que hoje os clientes eles procuram muito isso, né? Como que esse cara vai tratar os problemas, como ele vai tratar essas intercorrências, como que ele vai conseguir lidar com isso, mais do que ouvir assim, não, esse cara aqui tem um produto que é perfeito, ou é uma empresa que é perfeita. Hoje em dia, eu acho que essa expectativa já está mais alinhada com o mercado, né? Sem dúvida. E ainda vou trazer um pouquinho mais, Júlio. Muitas instituições, elas hoje já buscam um canal para serem ouvidas e cooperarem, coparticiparem do teu produto, do teu serviço. Então, muito mais do que tu entregar uma boa solução, um bom recurso tecnológico, muito mais do que tu prestar um bom serviço de suporte, que a gente está falando aqui, que ser bom em dar retorno, em follow-up, em resolver problema é o básico, né? Entendendo aí que o cliente tem um certo nível de tolerância e tudo tal, mas o cliente hoje ele também busca opinar, ele quer ter voz ativa. Então, essa tua solução, eu faço uma sugestão de atualização com relação a esse módulo, a esse aspecto, essa identidade visual, esse ponto, esse aqui, e a tua empresa tem que estar preparada para receber esse cliente e fazer com que ele esteja inserido dentro do teu negócio. Então, não é só gerir uma carteira de cliente, é buscar, de fato, o relacionamento com o teu cliente. Então, é algo que a gente precisa enxergar também desse contexto de mercado, né? Tecnologia, fazer o cliente ser parte da tua instituição. As coisas hoje estão cada vez mais integradas. Legal. Bom, a gente Júlio, só te cortando, desculpa. Nós trabalhamos muito tempo atrás em uma empresa justamente que tinha os grupos de usuários, né? Que bimestralmente, trimestralmente, não sei, tinham reuniões justamente para falar disso. Porque, se tem alguém que tem que saber como melhorar o produto, é o cliente que usa o produto, né? Muitas vezes o camarada que está só enfornado dentro do escritório, tendo ideia, ele pode ter uma ideia da cabeça, mas que na prática não faz muito sentido, né? E ouvir o cliente, isso é fantástico. E dentro disso que vocês estavam falando, do famoso boca a boca, né? A propaganda boca a boca, isso é tão sério que
o cliente satisfeito, tem uma frase de mercado aí, não sei dizer se é uma pesquisa, mas o pessoal comenta muito, né? Que o cliente satisfeito, ele vai falar para 2, 3, mas o insatisfeito, ele vai falar para 20. Né? Então, olha o nível do cuidado que a gente tem que ter, né? De atenção que a gente tem que ter com a área de sucesso do cliente, de realmente pegar o nosso cliente pela mão e trilhar essa jornada com ele. Né? A questão não está em ter o produto perfeito, a questão está em você dar suporte a esse cliente, em você caminhar com ele, e você se importar com ele. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença para que esse cliente seja um promotor da sua empresa. Né? E não um detrator, né? Ou um delator, como queira. Então, Júlio, o que você acha? Vamos para o próximo quadro? Falar de coisas não tão boas, mas que são importantes da mesma forma? Com certeza. Eu só queria antes fazer aí um fechamento desse quadro que eu achei muito legal, que a Cris começou a falar, né? Que é a dica de mestre de você, para ter clientes felizes, né? Clientes com sucesso, você precisa ter colaboradores com sucesso. Né? Então, eu acho que esse início aí, só para a gente relembrar, né? Eu acho que é muito legal. Porque as empresas realmente, às vezes, estão olhando, tentando resolver problemas ou tentando melhorar a vida do cliente sem analisar a jornada do colaborador que está conectada com a jornada do cliente. Né? Então, acho que isso é uma dica aí que para mim, marcou muito aí o discurso da Cris. Agora a gente vai falar sobre um quadro que eu acho que é um dos mais esperados de todos os episódios, que é o quadro, qual que é, Renan? Vamos lá, vamos dar um tiro no pé. E como o nome do quadro já diz, né, Cris? Agora a gente quer ouvir de você o que foi uma experiência, qual foi a experiência que você teve, assim, que foi um tiro no pé. Vamos falar em termos de carreira, né? Na sua carreira na área de Customer Success, o que foi um tiro no pé? Teve alguma situação, assim, que você fez, que falou, caramba, não devia ter vindo por aqui, devia ter feito dessa forma? O que você puxou na memória aí? Várias. Eu sou a soma de todos os meus erros, muitos erros. Tiro no pé, eu acho que tem uma história que me marcou bastante, dentro de um contexto de uma boa executora, em uma fase assim de tratorar, de entregar, de meta, e KPI, e enfim, top-down. Me preocupei muito em fazer uma entrega que, para mim, era uma grande entrega de valor, pela ordem, pela decisão, por quem tinha solicitado, e deixei de me preocupar, talvez, como deveria, com a lateral, vamos dizer assim. Deixa eu tentar explicar melhor. Recebi uma demanda que foi super importante, de um nível de hierarquia muito importante dentro da instituição, que, obviamente, pelo grau de importância, pela demanda e por ser de quem veio para mim, eu super foquei naquilo para entregar, para atender as expectativas, para cumprir o prazo, para papapá, perfeito. Até aí tudo bem. E o tiro no pé foi que eu não fiz as conexões da forma que eu precisava fazer, com pares ou com a liderança, vamos dizer assim, imediata. E quando eu olho para trás, eu vejo um tiro no pé, que eu poderia ter me esforçado mais para conseguir conectar as pessoas e para, de repente, a entrega, ela é importante, ela sempre é importante. Eu trago isso para o meu time, isso aqui não é uma ONG, isso aqui é uma empresa. A gente precisa entregar valor, resultado, a gente precisa falar de dinheiro e de KPI e de OKRs com muita naturalidade. Isso aqui é um cenário corporativo, não tem arrudeio. É dinheiro, é bom, não é, fica, não fica, ok. Mas a gente precisa entender que relacionamento, ele é uma engrenagem essencial para manutenção dos teus relacionamentos, para ser saudável, para fazer com que a tua própria entrega, que a gente é tão preocupada, ela consiga fluir de uma forma mais qualitativa. E quando eu trago, acho que é uma referência de tiro no pé que eu já dei em uma fase, em um momento da minha carreira, foi me preocupar apenas com a entrega.
e ter me preocupado muito pouco com o contexto de conexão e relacionamento. Então, entrega sozinha, por mais que ela seja essencial, ela não se sustenta se tu não tiver bem relacionado. Acho que é isso. Não sei se foi claro. Muito com legal. certeza. Eu acho que tem a ver com construir apoios, né? Construir pontes que você precisa a todo momento, né? E a gente, quando a gente é colaborador, quando a gente está dentro de uma empresa, não tem como fugir disso. Você precisa construir essas conexões que se comentou, né? Esses laços, enfim, essa rede que vai te apoiar quando você precisar daquele extra da outra área, daquele trabalho que está meio fora do padrão, que é um projeto novo, daquela inovação. Você vai conseguir tudo muito mais fácil se você tiver essas conexões, se você tiver essa capacidade política um pouco mais desenvolvida, né? Isso ajuda muito na entrega. E, às vezes, eu vejo assim, eu compartilhando um pouco aí com a história da Cris, né? No começo da carreira também tinha, até por ter um perfil um pouco mais técnico, né? Tinha muito mais ênfase na parte da entrega, como a Cris comentou, né? Focava naquilo que era pedido e não muito no como era feito ou em envolver as pessoas durante o processo de criar, às vezes até de trazer os pares, né? Porque no começo da carreira a gente não é líder, né? Pouca gente começa a carreira sendo líder, né? Então, assim, a gente às vezes tem que criar esses laços, essas conexões, essa rede de apoio, e a gente às vezes não consegue olhar para o nosso par, aquele gestor que está no nosso lado, ou aquele analista que está do nosso lado, né? Como alguém que a gente também precisa convencer, que a gente também precisa influenciar. Então, no começo da carreira é muito normal eu enxergar esse cara como alguém que, no máximo, é um fornecedor meu, ou é alguém que, né, eu tenho que superar, às vezes. Eu pessoalmente, né, tenho uma característica muito competitiva. Então, eu errei muito lá atrás, quando eu olhava para o lado e via alguém que eu precisava ser melhor do que aquela pessoa. Então, se aquele cara fez 8, eu tinha que fazer 10. Se aquele cara fez 10, eu tinha que fazer 12. E não que a gente não tenha que ser assim, eu acho que essa é uma característica também que é bacana. Só que isso não pode ser maior, e no meu caso eu errei por causa disso. Para mim isso era a coisa mais importante naquela época, né? Então eu não atuei assim muito, de uma forma muito eficaz como um membro de um time, né? Então eu acho que se eu tivesse olhado para o lado e falado assim, pô, esse cara está fazendo 8 e eu estou fazendo 10, como que eu exerço a minha, mesmo eu não sendo líder? Eu acho que isso é uma coisa tão importante. Hoje eu olho para trás e vejo assim, poxa, quantas oportunidades eu perdi de fazer isso, né? Olhar para o cara do meu lado, não é, né, para o meu par, e dizer assim, cara, eu posso te ajudar a fazer 10 também. Sim. Vem cá, sabe? E aí, só depois, quando eu evolui um pouco mais na carreira, que eu consegui olhar, e obviamente alguém me chamou a atenção para isso, alguém me ajudou a enxergar isso, né? Essa característica, que era um ponto forte meu, eu querer sempre fazer melhor, fazer mais, mas também era uma fraqueza do ponto de vista de membro de time. Então, eu não conseguia desempenhar o meu papel de membro de time porque eu não ajudava o par, eu não ajudava o meu colega a evoluir, né? E eu podia ajudar a evoluir esse cara também. Mas eu acho que essa dica da Cris aí, esse relato aí do tiro no pé, me conectou com a minha história aí também, né? Deu mais uma coisa em comum que a gente tem, Cris. Muito bom, muito bom. Isso me deu até uma ideia aqui, Cris. Se a Cris de hoje, pudesse encontrar a Cris de 10 anos atrás, quais orientações você daria para a Cris de 10 anos atrás? Respira, mulher. Vai dar certo. Vai dar certo. Controla a ansiedade. Acredita que, por incrível que pareça, quanto mais multitarefa tu pode ser, mais conta tu vai dar. Acho que é isso. A Cris do passado, ela tinha uma missão e ela focava naquela missão.
Hoje eu tenho uma missão, 2, 3, e eu foco na bike, no treino, na filha, no marido, na espiritualidade, no projeto, pá, dá certo. E assim, acho que é diminuir a expectativa, controlar a cabeça, gerenciar tempo e respirar. Dá certo. Se a crise de hoje se encontrasse com a crise do passado, eu dizia assim, continua dando o teu melhor, mas gerencia melhor e cuida dos relacionamentos. Performance é importante, mas performance não é tudo. Pessoas e performance é uma boa soma e abraça outras coisas que tu vai conseguir dar conta. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Ô, Júlio, conta aí pra gente também, deixa eu aproveitar, vou te usar como um convidado também. Se o Júlio encontrasse o Júlio de 10 anos atrás, Júlio, o que você falaria? Cara, talvez o tônico capilar não seja tão ruim assim. Muito bom, muito bom. Muito bom, Júlio. Não, eu acho que essa questão de criar alianças é fundamental, cara. E assim, o autoconhecimento, né? A gente fala assim, saber o que você quer, no que você é bom, é uma coisa que só a maturidade que vai trazer para a gente. E isso é quanto mais experiências a gente se permitir, que nem a Cris falou já em alguns momentos, mais oportunidade você vai ter para se conhecer. E eu acho que isso é o grande ganho. É o tema do nosso podcast, é a aprendizagem. Você criar oportunidades para aprender como você mesmo funciona é a coisa mais bacana que tem. Porque é só assim que você vai se conhecer, né? Sabendo como você reage, por exemplo, tendo que influenciar alguém, como você se comporta quando você tem que criar uma aliança com alguém que você não... Uma pessoa que, de repente, você não curte muito, mas você precisa criar essa aliança porque essa outra pessoa está liderando um processo que você depende daquele processo. Então, isso eu vejo que algumas pessoas confundem isso como, por exemplo, essa pessoa tem um comportamento ou tem um perfil que eu não curto ou que eu desaprovo ou que fere algum valor meu. Como que eu consigo criar uma aliança com esse ser humano, essa pessoa, por causa de um objetivo de negócio, por causa de um objetivo profissional? Esse eu acho que é um grande desafio, né, conectando aqui com o nosso tema de desafios, e que tem a ver com, às vezes, as escolhas de carreira, as escolhas de aonde em que lado você quer estar. Eu, por exemplo, né, há cerca de, você falou de 10 anos atrás, né, mas eu quando eu criei a minha empresa do BRICS, uma das decisões que eu tomei foi baseada no meu autoconhecimento, que eu não queria mais ser executivo de empresa, e um dos motivos era, eu gostaria de ter mais controle sobre a minha carreira, porque eu enxerguei que, independente do nível que você está, da posição que você está, você vai ter um nível muito pequeno de controle sobre aonde você estará nos próximos X anos. Por quê? Porque a sua empresa pode ser comprada, né? O seu diretor ou o seu líder pode ir para outra empresa e chegar um outro cara no lugar e pode ter outros planos, enfim. Então, por mais preparado que você se sinta para aquele papel que você está atuando, por mais competente que você seja na função que você está ocupando hoje, muitas vezes na sua carreira você vai lidar com situações onde, independente dos seus resultados, do seu comportamento, você vai poder ter que lidar com mudanças. E isso é normal, isso é uma... E aí, quando eu procurei me conhecer melhor e me entender melhor, eu vi que o melhor caminho para mim seria realmente abrir o meu próprio empreender, né? E eu tive muita sorte, porque antes de eu empreender fora da empresa, eu tive a oportunidade de empreender dentro da empresa que eu trabalhava. E isso foi muito legal para mim, né? O que eu falaria para mim, talvez, há 10 anos atrás, ou 15, na época que eu comecei do BRICS, talvez eu teria
aproveitado melhor essa experiência de intraempreendedorismo que eu tive, né? Que eu criei uma unidade de negócio dentro da empresa que eu atuava, criei uma spin-off, uma nova empresa dentro da empresa. Eu teria que ter pensado uns 5 passinhos para frente e falar assim, poxa, isso aqui pode ser uma forma de eu testar o meu negócio. E eu teria talvez feito alguns testes, algumas coisas diferentes, porque foi uma grande oportunidade de aprendizagem. Talvez eu pudesse ter explorado mais essa oportunidade de aprendizagem. E essa dica que eu quero deixar aí com quem está nos ouvindo é muito importante, né? Foca na aprendizagem. A gente não ganha e não erra. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Né? Então, ter a oportunidade de jogar é o mais importante, porque sem jogar você não aprende. Você não tem nem chance de ganhar e nem chance de aprender. E ganhando ou aprendendo, você está aprendendo, sempre aprendendo. Então, Verdade. Horas de voo. Essa é o... Sabe, quanto mais situações, quanto mais desafios você passar, e eu admiro muito a Cris por causa disso, né? Desde que eu comecei a conviver com ela, eu acho que quando a gente se conheceu, Cris, você estava passando por uma primeira mudança, né? Você saiu da área de RH, digamos assim, BP, Business Partner, para vir para uma área de educação corporativa na época, né? Foi isso, né? Sim. De educação corporativa também, super novo. Para mim, eu tinha a visão do T&D, né? O T&D do passado. De treinamento, matriz, treinamento muito mais voltado para um contexto hoje que eu olho e digo assistencial, é a área que grita mais, é o Excel, não educação corporativa voltada de fato para a sustentação do negócio. Foi uma mudança, e depois da educação corporativa ainda pincelei no comercial, né, Júlio? Foi para o comercial de uma universidade corporativa para atender cliente, né? Que isso aí também é uma coisa que foi uma virada, mais uma viradinha de chave, né? Uma boa virada de chave. A primeira foi boa também. Essa foi a segunda virada de chave que me trouxe para esse passo que eu estou hoje, né? Conheci a paixão, que foi o cliente, e hoje estou de frente com ele, dentro da área de Customer Success. Foi outra virada de chave. Você acha que dá para prever a próxima virada de chave? Para onde que vai ser? Não tento, Júlio. Graças a Deus, todas essas experiências super positivas, mas assim, de fato, desafiadoras hoje me trazem, de fato, o contexto de não definir, não fechar a porta. Segue o fluxo, né? Você siga o fluxo, aberta para o novo, escutativa, observar os cenários em movimento. Extremamente grata por esse contexto. Muito bom, muito bom. Gente, a nossa hora está voando e nós vamos caminhando para o final do nosso episódio de hoje, que foi excelente, com muita troca de experiência e aprendizagens aqui no nosso primeiro episódio da série Desafios, hoje com a Cristiane Lima, que é especialista aí em Customer Success lá na MV. Cris, considerações finais, por favor. Considerações finais, tentando fazer um fechamento aí de desafio, aprendizagem e experiência. Eu trago algo assim, busque o autoconhecimento de fato, conheça aí suas limitações, seus anjos e demônios. Acho que isso vai te ajudar em vários aspectos da vida, no que toca principalmente o que te motiva e o que não te motiva. Acho que a segunda aí eu trago assim, sem querer trazer frase de efeito, mas assim, não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai ou onde quer chegar. Então, acho que ter uma meta de fato traçada, se conhecer e ter uma meta de fato traçada no que toca questões pessoais, aquisição de bens, meta de carreira, sonhos, enfim, mas tenha uma meta, tenha um plano, persiga e vai. E o ambiente corporativo, ele é um meio para um fim. Então, assim, tu usa o contexto corporativo para se reinventar, para aprender, para se moldar, para crescer, para se desafiar,
tal, e no paralelo tu vai crescendo enquanto pessoa, por conta desse desafio profissional, conseguindo ter as tuas conquistas, seja lá de bens materiais, por um contexto de fato corporativo. E é isso. Se busque, se conheça e faça escolhas. Acho que isso é importante. Excelente, Cris. A gente quer agradecer mais uma vez por você aceitar o convite para participar com a gente aqui. Tamo Realmente aí. foi uma troca de experiências maravilhosas. Júlio, suas considerações finais? Queria agradecer a sua audiência, queria agradecer a participação da Cris aqui, do Renan, como MC aqui, mestre de cerimônias, como sempre, brilhante, e fazer aquele nosso famoso convite, né, para você que está consumindo esse conteúdo aqui, compartilhar com pessoas que você acredita que podem se beneficiar dessa experiência, dessas histórias aí. A Cris, eu acho que tem uma carreira especial de mudança, de aprendizagem, de abertura para o novo, e de repente você está conhecendo, está convivendo com alguém que está passando por isso nesse momento, está decidindo, está avaliando, está pensando se vai, se não vai. De repente esse conteúdo pode fazer todo sentido. Então, compartilha, se inscreve no canal do Podzagem, divulga aí nas suas redes sociais, e muito obrigado pela sua audiência. É isso aí, minha gente. Obrigado. E em cada episódio, muitos convidados, histórias especiais. E a gente se vê no próximo Podzagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Um abraço. Tchau. Obrigada, gente.